Joia. Então tá bom. Joinha. Então vamos começar o nosso papo aqui. Semana passada a gente começou a falar, a gente terminou de falar, né, sobre o processo de contratação, falamos também do PIS e do irmão dele, o PASEP. E agora nós vamos falar sobre os contratos de trabalho. Então, vou começar pelo mais básico de todos, mas que é o que acho que a maioria que trabalha com carteira assinada sonha, que é o contrato de trabalho por prazo indeterminado. O que é um contrato de trabalho por prazo indeterminado, gente? Não tem um prazo específico para ser, quebrado o contrato. Não tem um prazo Uma data para específica. encerrar Uma data específica. o contrato. Você começa a trabalhar e você vai trabalhando. Sim. Até um dia ou você se desligar, ou a empresa achar que é melhor te desligar, algum motivo, mas ele não tem prazo. Você não vai trabalhar do tipo assim, pô, acho que eu vou trabalhar até a semana que vem, né? Não é assim. Certo? Por que eu comecei por ele, gente? Porque é o contrato de trabalho comum, né? Todo mundo, quando começa a trabalhar, a expectativa é chegar no contrato de trabalho por prazo indeterminado. Mas antes do prazo do contrato indeterminado, a gente tem o contrato de trabalho por prazo determinado. E aí ele tem umas coisinhas pra gente discutir. Certo? Primeira coisa, gente. Prazo determinado, o nome já é claro aqui pra gente. É um contrato de trabalho que vai acontecer o quê? Eu sei que dia eu começo a trabalhar. E o que mais? O dia que você vai parar de trabalhar. Que dia Uma que eu vou data parar de específica trabalhar? que você vai parar. Isso, que dia que eu tô na rua de volta, né? Olha que coisa triste. Né? Gente, brincadeiras à parte, o contrato por prazo determinado ele pode ser uma coisa muito boa, tá? Eu já tive casos de aluno falando assim, pra que eu vou querer um contrato desse? Eu falo, porque se você não tem experiência nenhuma no mercado de trabalho e surge uma oportunidade dessas, mesmo que por um período curto de tempo, abraça. É experiência. Isso acontece com estagiário, não é, Marcelo? Mais comum. É que estagiário ele é um terceiro tipo de contrato ainda que nós vamos ver. Tá? Que é o contrato de não ser gente. Isso que é verdade. Então, assim, gente, o contrato por prazo determinado, ele tem uma data para acabar, tem uma data para encerrar, tem um prazo máximo de duração, que é de 2 anos, certo? E ele pode ser prorrogado uma vez só. Né? Do tipo assim, pô, gostei do serviço lá do Wallace, vou renovar com ele por mais 6 meses, eu posso. Porém, se eu quiser renovar mais uma vez, ele automaticamente se transforma em um contrato por prazo indeterminado. Porque senão, gente, também a empresa ia ficar, né, enquanto pudesse, ia ficar só renovando ele e beleza, né? Outro detalhe, gente. Caso a empresa decida encerrar o contrato por prazo determinado antes do prazo que estava combinado, sem motivo, ou seja, não é uma justa causa, a pessoa não fez nada de errado. Eu simplesmente olhei e falei assim: olha, eu não quero mais o contrato da Pamela, eu quero rescindir o contrato dela. Né? O que acontece? Eu tenho que pagar a título de indenização para a pessoa 50% dos salários que eu faltava pagar até acabar o contrato. Então, se eu contratei a Pamela por 1 ano e depois de 8 meses eu resolvi acabar com o contrato, faltam ainda
4 meses, eu tenho que pagar o quê? 2. 2 salários para ela. Certo? Tranquilinho, né, gente? Ah, Marcelo, e se for um mês só? Metade do mês. Né? 50% já deixa bem claro o cálculo que a gente precisa fazer, né, gente? Existe um tipo especial de contrato por prazo determinado, que é o contrato de experiência. E aí, gente, o contrato de experiência, ele tem um objetivo duplo, tá? Que a gente acaba não ligando muito para ele, mas ele tem. Que objetivo é esse? Para o patrão, ele serve para verificar se aquele profissional está capacitado para aquela atividade que eu estou contratando. De repente eu pego lá, eu olho o currículo do Marcelo, falo, nossa, o Marcelo fez isso, isso, isso. Pô, ele é bom, né? Só que aí o Marcelo se formou raspando ali, não aprendeu nada, né? Não sabe fazer. Gente, currículo, ele dá uma noção pra gente, mas ele não é a coisa final, ele não é quem é a pessoa de verdade. Né? Você não vai pôr no currículo, sou preguiçoso, chego atrasado, né? Você não vai pôr no seu currículo isso, você vai? Só se você for meio louco, né? E para o funcionário serve também para ele verificar se ele se adapta àquele ambiente de trabalho. Só que, infelizmente, a gente vive num mercado tão complicado que essa parte nossa a gente nem liga muito. Conseguir um emprego, é aqui que eu vou ficar, não quero nem saber. Né? Não, mas você não está se adaptando. Não tem problema. Eu quero dinheiro. Não é eu quero, né? Eu preciso do dinheiro. Preciso do dinheiro é um pouquinho pior que eu quero, né? Eu quero. Porque só querer a gente pode às vezes ficar sem. Agora o precisar, né? As contas não se preocupam muito com a gente, né? A barriga dói, né? A barriga dói, tem isso também, né? Então, o contrato de experiência, gente, ele tem um limite de 90 dias. Tá? E ele pode ser prorrogado uma vez. Só que o contrato original mais a prorrogação não pode passar de 90 dias. Que são 45 mais 45, no caso. É o que a maioria faz. Por quê? O que acontece? Deixa eu explicar. A prorrogação... Deixa eu pegar aqui, ó. A prorrogação deve ser feita pela mesma duração do contrato original. E a soma delas não pode ultrapassar 90 dias. Então, por exemplo, eu posso ir lá e fazer um contrato de experiência com a Josi por 90 dias direto já? Pode. Posso, eu não vou poder prorrogar. Né? E se eu precisar mandar ela embora antes, eu tenho que pagar, tá? Os 50% devidos, tudo certinho. Eu não gostei do trabalho. Azar, vou ter que pagar. Ninguém mandou fazer um contrato já de 3 meses de experiência, né? Eu posso fazer um de 60? Pode também. Posso, mas eu não vou poder prorrogar, né? Porque 60 mais 60 passa de 90. Posso fazer um de 30? Pode também. Só que eu só vou prorrogar por mais 30. Por que o pessoal normalmente faz 45? Porque eu prorrogo por mais 45, eu aproveito os 90 dias. 90 dias. Tá? É uma forma de eu aproveitar todo aquele período e dentro de um mês e meio eu já tenho uma noção se eu vou precisar mandar essa pessoa embora ou não, sem, né, renovar. Ainda sobre o contrato por prazo determinado, ele pode acontecer, gente, em algumas situações específicas, como, por exemplo, aumento de demanda,
Então vamos anotar aqui, ó. Prazo determinado. Aumento de demanda, por exemplo, Natal, né, que as lojas ficam abertas até de noite. O que elas fazem normalmente? Contratam free. Contratam. O correto seria fazer o contrato por prazo determinado. Eu sei que muitas vezes contrata sem nada, tá, gente? Mas aí é aquela coisa que é assim. Ah, Marcelo, mas não tem como mudar isso? Tem se o brasileiro mudar. Que é o quê? Se todo trabalhador falasse, eu só aceito se você me registrar certinho, a empresa ia ter que registrar todo mundo. Mas aí o que acontece? O Oliver vai lá e fala assim, eu não aceito se você não me registrar. Ele fala, tudo bem, tem quem aceita e eu contrato quem aceita. Realmente. E aí, o que o Oliver precisa fazer? Aceitar se ele quiser o emprego, né? Outras situações que a gente pode ter também do contrato por prazo determinado. No caso de cobrir férias de um funcionário, né? Ah, Marcelo, mas férias, a pessoa vai ficar 30 dias, você vai contratar alguém pro lugar dela? Ó, gente, eu vou dar um exemplo. Lá na escola, a gente tem uma funcionária que está com a gente agora faz 1 ano e meio já, 1 ano e 7 meses. Ela entrou em dezembro de 2018. E ela entrou como temporária para cobrir férias da recepção. Tá? E hoje ela é a responsável pelo RH da empresa. Então, entrou como contrato de experiência, mostrou trabalho, ela saiu da recepção, ficou mais um período, outro contrato de experiência no RH e foi contratado. Tudo isso por causa de férias. Podemos ter, por exemplo, licenças. A mulher saiu, por exemplo, de licença maternidade, ou alguém saiu de licença saúde. Eu vou dar o exemplo agora, outro exemplo. Minha irmã, gente. A minha irmã, ela se formou na faculdade em 2018. Em 2018, ela fez estágio numa indústria farmacêutica, certo? Não tinha experiência de mercado nenhuma. A faculdade dela era período integral, não dava para ela trabalhar e fazer faculdade, então saiu da faculdade e foi fazer o estágio para poder colar grau. Terminou o estágio, ela voltou, colou grau, passou uns 2 ou 3 meses, a empresa onde ela fez o estágio ligou para ela. Falou, Mariana, nós temos uma funcionária que vai sair de licença maternidade. Você não poderia ficar os 120 dias no lugar dela? Minha irmã pensou, não tenho experiência ainda, né, como contratada. Tô desempregada. Lógico. Foi lá para a cidade, fez. Veio embora. Passou mais 4 meses, ligaram outra funcionária, outra licença maternidade. Foi de novo. No final desse contrato falaram, você quer trabalhar com a gente? E tá lá até hoje. Bom. Então, assim, gente, ela aproveitou a oportunidade. Né? É aquilo que eu falei, a pessoa, tem muita gente que fala, eu não vou fazer contrato prazo determinado, porque não vale a pena. Vale a pena se você se empenhar e for uma empresa séria, né, gente? Eu sei que tem empresa ruim, a gente sabe disso. Mas se a empresa é séria... Agora vamos falar dessa criatura... Indigente, indigesta e outras coisas mais, que é o estagiário. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o estágio. Então, gente, o estágio é um ato educativo escolar, ou seja, ele tem ligação com a educação da pessoa. E ele é supervisionado, significa que vai ter alguém te orientando e te avaliando, né? Não é só orientando, vai estar te avaliando, né? Quem que pode contratar um estagiário? Então vamos lá. Pessoas jurídicas e profissionais liberais de nível
superior. Quem que é o profissional liberal de nível superior? Engenheiro, arquiteto, advogado, contador, economista, tá? Esse pessoal. Agora, quem pode ser estagiário? Agora que o bicho começa a pegar, gente. Vamos prestar atenção aqui, que a coisa é louca, tá? Então, vamos lá. Primeiro, aqueles que estão cursando o ensino regular de nível superior. Ou seja, fazendo uma faculdade. Esse aqui é o tal do estágio obrigatório. Se você não fizer, você não se forma. Tá? Ah, mas eu tenho 10 em tudo, frequência de 100%, nunca faltei na faculdade, né? Melhor aluno da turma. Mas se você não fez o estágio, você não se forma. O estágio, ele é a prova prática, né, do curso. Gente, eu vou falar uma coisa, brincadeiras à parte, eu aprendi demais nos meus estágios, viu? Eu brinco, eu sacaneio na aula, essa coisa do estagiário, mas eu aprendi demais e eu fiz muitos estágios diferentes. Porque no dia a dia é diferente, porque aquele blá 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 da sala de aula é apenas um contexto para você se interagir na tua profissão. Agora, o dia a dia é outra coisa. Nada, tipo assim, de 100% que aprende lá, 40% você consegue aproveitar. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, da minha formação de advogado. Eu fiz estágio durante a faculdade de Direito, às vezes mais de um estágio ao mesmo tempo, tá? Eu fazia um estágio de manhã e um de tarde. Então eu fiz estágio em escritório, eu fiz estágio na Justiça Federal, eu fiz estágio na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E antes desses ainda, eu fiz estágio no escritório jurídico da faculdade. Tá? O que aconteceu, gente? Na faculdade de Direito, a gente tem uma matéria que é prática jurídica, que é um professor ensinando a gente como escrever as petições de advogado. É uma chatice, tá? Imagina. Só o nome aí, ó. Ele ensina pra gente do jeitinho que é pedido, por exemplo, na prova da OAB, essas petições. Ou seja, uma maneira extremamente formalizada, técnica. Olha, primeiro tem que vir isso, depois obrigatoriamente isso, e depois é isso. Só que a hora que você vai advogar, não é exatamente assim que a coisa funciona. Teve muita coisa que eu aprendi lá que está de acordo com os manuais jurídicos e que eu nunca usei na prática. Né? Por quê? Porque algumas vezes esses manuais, eles foram feitos tipo 40 anos atrás e nunca foram atualizados. Só que o dia a dia, a coisa não para, né? No dia a dia, a coisa é corrida. Então, esse é obrigatório. Temos o Educação Profissional, que é o famoso curso técnico. E esse aqui pode ser obrigatório. Vai depender do tipo de técnico que é. Certo? Ensino médio. O que é o ensino médio? O que, Marcelo? Desculpa, repete, por favor. O que é o ensino médio? É o colegial, né? Primeiro, Isso. segundo e terceiro. É o colegial. Então, o que acontece? Primeiro, segundo e terceiro. Só que a lei fala o seguinte: pode fazer estágio o estudante dos últimos anos do ensino médio. E aí a gente faz uma pequena interpretação de texto. Vamos lá. Se eu tenho 3 anos e ele fala últimos, significa que é mais de um. Só que o primeiro não pode ser, porque o primeiro é primeiro. Então, o pessoal do segundo e terceiro ano que pode fazer estágio. Esse estágio... De acordo com a idade, não é? 16 anos, 15, 16. E aí entra uma sacanagem muito grande com o jovem aprendiz. Tá? Já vou explicar. Esse estágio aqui, ele é estágio não
obrigatório. Então a pessoa faz se ela quiser. E o pessoal do ensino fundamental na modalidade EJA. O que é isso? Alguém sabe? Ensino à distância, não é? Não, é o ensino Não. de De jovens adultos. Tá. É o antigo supletivo. Na minha época eu chamava de supletivo, né? Agora chama EJA. Então o EJA ele também não é Obrigatório. obrigatório. Só que lembra que eu falei que aqui tem, com esse cara aqui do ensino médio, tem uma grande sacanagem com o jovem aprendiz? O estágio ele não é um contrato de emprego. Significa que ele não é protegido pelas leis trabalhistas, tá, gente? O estagiário. Já o jovem aprendiz, por menos que ele ganhe, ele é funcionário, então ele tem direitos trabalhistas. É mais barato para uma empresa contratar um estagiário de ensino médio do que contratar um jovem aprendiz. Tá? Então eu acabo tirando um pouco da oportunidade do jovem aprendiz. E aí, Marcelo, mas tem jovens aprendizes? Tem. Normalmente as empresas que contratam jovem aprendiz é porque elas estão aproveitando incentivos fiscais que o governo dá, que é do tipo assim, se você contratar tantas pessoas assim, 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 eu abato dos seus impostos. Certo? Outra coisa importante que a gente tem que entender é que já que o estágio não é emprego, se houver um problema, ele não é discutido na Justiça do Trabalho. Ele é discutido na Justiça Comum. Certo? Terceiro, não conta tempo para aposentadoria, tá? Não Agora é gente nesse período? E agora vamos falar da duração de horas, que ele pode ser de 4, 6 ou 8 horas. Então, olha só. Esse cara aqui do ensino regular superior, ele pode ser de 4, 6 ou 8 horas de duração. Certo? De 8 horas só se você estudar em período integral, tá, gente? O que parece que não faz sentido, né? Como que eu faço uma faculdade em período integral mais 8 horas de estágio? A conta não bate, Marcelo. Mas aí, para quem estuda em período integral, você tem um período no final da faculdade só para cumprir o estágio. Tá? É o exemplo que eu dei da minha irmã, que foi embora para a cidade fazer o estágio, voltou a terminar a faculdade. Uhum. O educação profissional aqui, ele vai ser de 4 ou 6. O ensino médio, ele é preferencialmente 4. Eu até posso aceitar 6 se não atrapalhar o Os estudo. estudos, né? E esse cara aqui, 4, 6 ou 8. Tá? Porque as aulas já são à noite. Então, até aqui sossegado, gente? Uhum. Uhum. Deixa eu salvar aqui então para mandar para vocês. Pergunta: o estágio é remunerado? Obrigatoriamente? Não. Uhum. Infelizmente, não. A Eu resposta, sei porque eu fiz estágio de graça. a resposta é, Depende do curso, né? na verdade, depende da jornada. Se for de 8 horas, obrigatoriamente tem que ser remunerado. Uhum. Então vamos lá, deixa eu puxar uma setinha e vamos explicar isso. Espera aí. Então, o meu não foi porque era 4 horas. Se for de duração de 8 horas, é remunerado.
Se for estágio não obrigatório, é remunerado. Tá? Então, o infeliz é o estudante universitário que não necessariamente vai ser remunerado pelo seu estágio. Tá? Eu fiz estágio remunerado e não remunerado e eu fui estagiário meu. Tá? Na minha segunda faculdade, na área de gestão, eu trabalhava, eu tinha a agência de publicidade junto com meu irmão e eu cuidava da parte administrativa. Então, o meu trabalho, que isso aqui é importante também, se você já trabalha na área do seu estágio, o seu patrão pode assinar como estágio para você, gente. Tá? Então, no meu caso, eu não podia assinar, apesar de eu ser meu próprio patrão, mas aí meu irmão assinava como sócio da empresa. Então, eu fui meu estagiário durante um tempo. Foi o estágio mais tranquilo que eu já fiz. Ah, imagina. O patrão era gente boa pra caramba, tá, gente? Então, Outra coisa. O estágio, ele é um contrato realizado entre 3 partes. Quem são as 3 partes? É o estagiário, a empresa e o Estado, né? A instituição de ensino, né? É. No caso. Sim. Então, essas 3 pessoas vão assinar o contrato e isso significa que a empresa vai ter acesso ao seu calendário escolar ou universitário e às suas notas também, tá? Por que isso? Porque você tem direito a sair mais cedo do estágio, se o seu estágio for de duração de 6 ou 8 horas, em dias de prova, para poder estudar até 2 horas mais cedo. Tá? Outra coisa, gente. O estagiário tem direito a um recesso, não são férias, é recesso. Tá? De 30 dias a cada 12 meses de estágio realizado. isso é recente, né? Sim, isso agora já não é tão recente, mas é mais recente. E o estagiário também tem direito a um seguro pessoal contra acidentes. É seguro de vida e contra acidentes. Tá? Por quê? Porque se ele sofrer um acidente, não é acidente de trabalho, ele não vai poder receber os benefícios trabalhistas. Então, faz-se esse seguro, é obrigatório que a empresa faça o seguro para registrar o estagiário como estagiário, tá? Para ele ficar protegido contra acidentes. Gente, é baratíssimo esse seguro, é até ridículo. Mas isso daí, Marcelo, isso daí é desde quando tem estagiário ou é mais Não, esses recente, 2 assim? itens aqui, eles tá. têm uns 4 anos que eles foram criados. Mais ou menos. Quando eu fiz o meu estágio, eu fiz o meu seguro fora. A empresa não teve nada a ver, eu tive que fazer o meu seguro. Mas eles são obrigados, tá? Então, mas quando eu fiz, eles me obrigaram. Era obrigatório, mas eu tinha que ir lá, pagar, fazer e tudo mais. É isso. Quando eu fiz a faculdade de Direito, não era obrigatório. Na minha segunda faculdade, era. E aí só que aí como eu era meu patrão, eu mesmo que fiz o meu seguro, né? Na semana que vem, gente, que se tudo correr bem, eu já estarei de volta lá na escola. Vocês devem ter percebido que eu não estou no Sebrae. A gente vai continuar a partir daqui, jornada de trabalho. Certo? Deixa só tirar um print para eu poder mandar para o pessoal do CRA também aqui, de vocês tendo participado da aula. Muito obrigado a todos. Até semana que vem, gente. Obrigada a você. Até Até semana que vem. Boa noite, Marcelo. Boa semana. Boa noite. Para vocês também. Boa noite.